Os adventistas do sétimo dia acreditam que uma lei dominical, obrigando todas as pessoas a parar de trabalhar no domingo, será estabelecida no mundo inteiro. Esta lei, a princípio, será estabelecida nos Estados Unidos e depois as demais nações irão copiar e irão também estabelecer leis dominicais em seus países. A razão apresentada para o mundo inteiro aderir a uma lei dominical é porque os Estados Unidos é a nação líder. Líder no sentido de ser a nação mais poderosa economicamente e militarmente. Então, normalmente, aquilo que se estabelece nos Estados Unidos tende a ser copiado pelas demais nações. É mais ou menos isso o que está na literatura da Igreja Adventista, mais especificamente nos escritos de Ellen White. Só que quando terminou essa eleição, um irmão me procurou preocupado com o resultado das eleições, não necessariamente preocupado com o resultado das eleições, mas preocupado porque na visão dele iria demorar bastante o decreto dominical ser promulgado, porque, segundo ele, um decreto dominical será promulgado por um governo de direita. E como nós sabemos, aqui no Brasil foi eleito um governo de esquerda. E a pergunta que faço é: uma lei dominical será aprovada por um governo de direita ou por um governo de esquerda? Na opinião desse irmão, somente um governo de direita aprovaria uma lei dominical. Será que o irmão tem razão? Poderemos esperar apenas uma lei dominical provindo de um governo de direita? Não existe a possibilidade de um governo de esquerda aprovar uma lei dominical? Em 1880, Ellen White descreve, essa descrição ela faz no livro Eventos Finais, que estava havendo nos Estados Unidos um movimento em favor de uma lei dominical. Os adventistas, observando este movimento, acreditavam que mais cedo ou mais tarde essa lei seria estabelecida. Ellen White via com uma certa preocupação a possibilidade dessa lei dominical ser estabelecida. Na visão dela, uma lei dominical sendo estabelecida seria um retrocesso para a nação, já que isto iria contra as liberdades estabelecidas na Constituição. E seria, segundo Ellen White, um obstáculo à pregação do Evangelho. Inclusive, ela afirmava que não acreditava que Deus permitiria que isto acontecesse. Na visão dela, Deus não deixaria isso acontecer naquele tempo, porque, segundo ela, era necessário tempo para que a verdade fosse pregada em outros países. Ou seja, a verdade ainda não tinha sido pregada em todas as partes. E, segundo ela, uma lei dominical iria dificultar essa pregação. Então, por conta da obra, Deus iria impedir que essa lei dominical fosse aprovada. No livro Eventos Finais, na página 125, ela escreveu assim: por muitos anos temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país, e agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo. Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. Ela disse que os adventistas deveriam clamar a Deus para que os 4 anjos mantivessem os 4 ventos da terra seguros e impedisse que tal decreto acontecesse.
Na visão de Ellen White, quando os Estados Unidos fizesse isso seria a derrocada da nação. E imediatamente após este movimento, Jesus Cristo voltaria. Ou seja, seria um decreto dominical, uma lei dominical, um sinal da eminente volta de Jesus. Isto quer dizer que após um decreto não haveria muito tempo para se pregar o Evangelho. Por esta razão, houve um forte movimento por parte dos adventistas contra este movimento. Muitos acreditam que foi esse movimento contrário dos adventistas, advertindo a nação acerca dos riscos que a nação correria caso estabelecesse uma lei dominical, um dos motivos para o Congresso americano não aprovar essa emenda à Constituição americana. Veja o que ela escreveu. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Contudo, ela afirmou que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos iria finalmente aprovar uma lei dominical. Ellen White, em seus escritos, deixa bem claro que cria que a segunda besta de Apocalipse 13 era os Estados Unidos da América e que a segunda besta de Apocalipse 13 honraria a primeira estabelecendo uma instituição do papado medieval. Essa instituição seria o domingo. E ela cria também que a imagem da besta seria formada quando os Estados Unidos estabelecesse uma lei dominical e começasse a punir os que não concordavam com essa lei. Afinal, isto é básico. Toda lei, quando ela é estabelecida, ela contém também uma pena, uma punição a quem desobedece essa lei. E esse sistema estabelecido nos Estados Unidos, com punição a quem não acatasse uma lei dominical, tornaria a nação americana semelhante ao papado medieval. E ela via esse movimento como sendo a imagem da besta, ou seja, um movimento semelhante ao que ocorreu na Idade Média. Contudo, ao que parece, uma lei dominical não foi adiante naquela época, porque não houve um apelo popular forte nesse sentido. Ellen White afirma que os congressistas dos Estados Unidos só aprovariam uma lei dominical se houvesse um apelo popular forte nesse sentido. E eles, para não perderem o apoio popular, os congressistas cederiam aprovando dessa forma uma lei dominical. Então, na visão de Ellen White, uma lei dominical só iria adiante se houvesse um apoio popular muito forte nesse sentido. Veja o que ela escreveu. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Ou seja, uma lei dominical seria resultado de um movimento popular nesse sentido. Ou seja, seria um movimento democrático. As pessoas iriam pedir essa lei dominical. E eu faço uma pergunta. Seria esse movimento em favor da preservação do meio ambiente o fator que levaria as pessoas, as massas, a pedir uma lei dominical? Normalmente, as massas, elas são influenciadas pelos formadores de opinião.
O que leva as pessoas a aceitar uma ideia normalmente é o apoio científico, principalmente em um mundo onde a ciência é quase divina. Em um mundo em que a ciência é quase divina, aquilo que a ciência aprova, aquilo que a ciência diz, acaba se convertendo também em um movimento popular. A gente pode perceber isso, por exemplo, nessa pandemia. A ciência recomendou o uso de máscaras. O que foi que aconteceu depois? O mundo inteiro acabou usando máscaras. A ciência pediu o distanciamento social. O que foi que aconteceu depois? Os governantes do mundo inteiro obrigaram os seus povos a manterem o distanciamento social durante o período da pandemia. Então, quando a ciência ela dá o seu aval, é muito provável que as massas, as pessoas acabem concordando, pelo menos a maioria acaba concordando, e aquele aval científico acaba se convertendo em um movimento popular. O que tem acontecido com relação à questão climática? Existe um consenso científico de que alguma coisa precisa ser feita para diminuir a emissão de poluentes, a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Isto é um consenso científico. E a gente percebe que essa mensagem científica, para ela se converter em um movimento popular forte, ela precisa que a mídia e também que os líderes religiosos comprem esta ideia. E é justamente o que nós estamos vendo acontecer. Existe uma grande cobertura por parte da mídia dessa questão climática. Noticiários o tempo todo mostrando os problemas, as calamidades que têm acontecido no mundo e sempre linkando essas calamidades ao desequilíbrio climático que, segundo a ciência, está atualmente em andamento no mundo. E ultimamente, houve até um discurso feito na COP27, onde diz que estamos bem próximos de um ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão? É um ponto onde a humanidade poderá não ter retorno. Ou seja, é preciso urgentemente ser tomadas medidas em que toda a humanidade deve participar e deve colaborar para reduzir a zero as emissões de carbono, as emissões de gases de efeito estufa, para que o planeta não continue se aquecendo mais. Ou seja, o planeta não pode se aquecer mais do que até então se aqueceu. Se isso acontecer, a humanidade poderá se extinguir por conta das adversidades climáticas, por conta das calamidades que poderão acontecer no mundo. Os cientistas advertem que se o planeta continuar se aquecendo, nós poderemos ter desordens climáticas que colocarão certamente em risco a vida da grande maioria dos habitantes da Terra. O que se prevê é que em alguns lugares haverá chuvas torrenciais, ou seja, alagações, e em outros lugares secas, ou seja, excesso de chuvas em algumas regiões e falta de chuva em outras regiões. E isso irá prejudicar a produção de alimentos e, como consequência, haverá um aumento da fome e a vida no planeta poderá se extinguir. E você deve estar se perguntando, o que tem a ver uma lei dominical com tudo isto? Quando nós lemos a encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si, nessa encíclica o Papa expõe a sua preocupação com o meio ambiente. E ele deixa bem claro que é preciso acontecer mudanças no mundo.
mudanças no modelo de produção, mudanças no estilo de vida das pessoas, para que o planeta possa ser salvo de uma catástrofe climática. E entre essas medidas está o domingo. O domingo como um dia da família, o domingo como um dia para as pessoas pararem de trabalhar, para as pessoas fazerem uma reflexão, para as pessoas se volverem para Deus. A ideia, ela é muito bonita. E eu acredito que dificilmente o mundo como se encontra hoje, certo? Dificilmente o mundo rejeitará uma proposta que tenha como base, como fundamento, melhorar o clima no planeta e dessa forma salvar a vida de milhões ou de bilhões de pessoas que estão vivendo atualmente no mundo. Por isso que eu acho muito difícil esse movimento em favor de uma lei dominical, ele não ia adiante. Porque em 1880, o argumento em prol de uma lei dominical era apenas um argumento religioso. E parece que não convenceu a maioria das pessoas, não se tornou um movimento popular. Só que hoje esse movimento, ele tem a finalidade religiosa, isso fica implícito na encíclica Laudato Si, mas tem também a finalidade de proteger o meio ambiente e de melhorar a vida das pessoas. Ou seja, a proposta é muito atraente. De maneira que a gente já percebe por parte da mídia e também alguns movimentos sociais, principalmente em algumas partes do mundo, principalmente na Europa, que é onde esse movimento ganha muito corpo, inclusive tendo como apoiadores líderes religiosos. Lá existe até um movimento chamado Domingo Verde, ou seja, acredita-se que se a humanidade descansar um dia por semana, se todo o trabalho na indústria, o trabalho no comércio, se o mundo parar por um dia, isso irá contribuir bastante para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Além do mais, esse tempo poderá ser usado para conscientizar as pessoas a respeito da necessidade de terem uma vida que possa promover, de certa forma, uma melhor sustentabilidade para o meio ambiente. Então, é um movimento muito forte. É bom a gente entender que quando nós lemos o Apocalipse, a gente percebe que a marca da besta, ela está associada principalmente ao comércio. É dito que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tem a marca da besta. Isso quer dizer que algumas pessoas irão concordar com o decreto de várias formas. Inclusive, a informação que temos é que alguns irão aceitar a marca da besta na testa e outras pessoas irão aceitar a marca da besta na mão. Ou seja, talvez haverá países que, temendo ter algum prejuízo comercial, irá concordar com uma lei dominical simplesmente tendo como base a questão comercial, a questão econômica. Porque a questão econômica é que está realmente no centro. O que a profecia indica é claramente uma dificuldade comercial, ou seja, quem não concordar, quem não aceitar a marca da besta, não vai poder comprar e vender. Voltando à nossa pergunta, quem tem mais possibilidades de promover uma lei dominical? Um governo de direita ou um governo de esquerda? Eu sinceramente digo que os dois. O que me leva a acreditar que não faz diferença se quem está governando é de direita ou de esquerda, foi exatamente o que eu vi nesta pandemia. Nesta pandemia,
não houve diferença quanto à aceitação da máscara, se o governo era de direita ou de esquerda. Não houve muita diferença. Nos estados brasileiros a gente viu isso. Havia governadores que tradicionalmente se alinharam ideologicamente mais à direita e quando chegou a pandemia, essa pessoa se posicionou logo em favor do uso de máscara, em favor do distanciamento social e imediatamente promoveu leis punindo quem não concordasse com isso. E isso não fez diferença. Também a gente viu, por exemplo, na China, um regime político totalmente diferente, comparado com também regimes políticos da Europa, e a gente percebeu que as medidas para conter o vírus foram mais ou menos as mesmas. Isto quer dizer que não fará diferença se o governo é mais de uma ideologia à direita ou de uma ideologia à esquerda, a aprovação ou não de um decreto dominical. Principalmente se houver um consenso científico, um consenso religioso, um consenso social de que é preciso se fazer alguma coisa para salvar o planeta e se uma das ideias que normalmente é muito bem-vinda seria a humanidade parar um dia. E eu pergunto, qual dia poderia ser o escolhido, a não ser o domingo? Tradicionalmente, muitos serviços, principalmente os serviços públicos, na maioria dos países, eles cessam aos domingos. Então, o mundo já está mais ou menos estruturado a parar no domingo. Isto quer dizer que os demais, temendo prejuízos comerciais, temendo não poderem comprar, não poderem vender, automaticamente irão ter que ceder. Assim como a gente viu também nessa pandemia, muitas pessoas terem que ceder à pressão popular. E eu posso dizer que alguns poderão ter uma surpresa. Veja bem, historicamente é verdade que os governos de direita estão mais alinhados com a família e também com a religião. Mas isso não é exclusividade dos governos de direita e nem dos religiosos de direita. Nesta eleição, a gente viu claramente religiosos se posicionarem a favor de um governo de esquerda. Isso não só acontece no Brasil, mas também acontece em outras partes do mundo. E se formos considerar a ideologia de esquerda, a gente percebe que eles são mais favoráveis a uma intervenção do Estado. Ou seja, normalmente os governos de direita são mais liberais, principalmente na questão da economia. Eles são conservadores em matéria de costumes, mas eles sempre tendem a se posicionar em favor da liberdade. Ou seja, as pessoas poderão viver do jeito que quiserem, conforme melhor desejarem. Governantes de esquerdas tendem a intervir mais na sociedade. Eles entendem que a sociedade precisa de controle. Por isso que alguns defendem o controle social da mídia, defendem uma intervenção do governo na economia, defendem um maior controle. Eles entendem que devem tributar mais os ricos, devem dar uma assistência melhor ao pobre, ou seja, eles promovem mais a igualdade. E isso favorece uma ideia que tem como objetivo salvar o planeta, ou seja, salvar a todos. Portanto, eu não me surpreenderia se um governo de esquerda, primeiramente nos Estados Unidos, aprovasse uma lei dominical e os demais países do mundo também fizessem o mesmo. Mas também não ficaria surpreso se um governo de direita cedesse a uma pressão popular nesse sentido, já que eu percebo que uma lei dominical parece ser adequado do ponto de vista religioso à grande maioria, já que a grande maioria das religiões adotaram, principalmente as religiões protestantes, adotaram o domingo como dia especial de culto, como dia especial de repouso para eles. Então, não será difícil que tanto esquerdistas como direitistas cheguem a um consenso a esse respeito. E aí? Deixe sua opinião, deixe seus comentários a esse respeito.
e que venhamos a cada dia progredir no estudo das profecias, comparando as declarações proféticas com o quadro atual do mundo e dessa forma nos preparando para tomarmos a melhor decisão nesse momento que será um momento crucial para a história desse mundo. Enquanto esta profecia não se cumpre, vivamos em oração, aguardando e apressando, através da pregação do Evangelho, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.